São 7h41, vamos falar sobre saúde bucal, senhor Joel de Souza. O assunto é exatamente esse. Estamos com o nosso dentista Cauã Terra. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Sérgio. Prazer em conhecê-lo, Cauã. Nossa. Tô lembrando de uma música antiga, você não lembra dessa música, tenho certeza absoluta, assim, ó. Depois de um sonho bom, a gente levanta, toma aquele banho, escova os dentinhos. Conhece? Não é da minha época. Eu sei que não é da minha. E a saúde bucal? É um negócio curioso que eu te perguntava, por que a gente não vê? São raras as vezes que eu vejo se tratar desse assunto tão específico que é a saúde bucal da criançada, doutor. Olha, Sérgio, primeiramente, muito bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui no seu programa. Até que enfim estou te conhecendo pessoalmente. Obrigado. A saúde bucal hoje, ela tem que ser tratada pelo poder público de uma forma muito mais eficiente, eu diria. Falta campanhas do próprio poder público para incentivar a população a procurar a prevenção desde pequeno. Quanto mais cedo começarmos a prevenir as doenças de cárie, as doenças da gengiva, as maloclusões, fica mais fácil na fase pré-adolescência, adolescência e adulto, de resolver qualquer problema que venha aparecer. E daí vem a pergunta, a partir de que idade exatamente essa criançada pode já frequentar o consultório? Olha, Sérgio, nós temos formação de dente, de germe dentário, a partir da 4ª semana de gestação. Bebezinho. De vida intrauterina. Antes, dentro da mamãe ainda? Exatamente. Que impressionante, né? Então, a partir da 4ª semana de gestação, nós já temos a formação de germe dentário. Olha então, ali, a gravidez, a gestante, ela tem que procurar uma forma de se cuidar e pensar na gestação e na formação de dente do filho que ela está gerando, através de uma alimentação saudável, de uma complementação de vitaminas, de sais minerais, que é o que formam hoje os nossos dentes. Muita gente se engana, se acha que eu só vou cuidar dos dentes do meu filho, da minha filha, quando ele tiver realmente dente na boca. Não é. Então, na 4ª semana de gestação, nós já começamos essa formação. Não tinha a menor ideia disso. Exatamente. E essa garotada pode usar a pasta com ou sem flúor, doutor Cauã? É preconizado pela Organização Mundial de Saúde e através de artigos científicos de bibliografia que o uso do flúor tópico, no caso da pasta de dente, a partir dos 6 anos de idade. 6 anos. Até os 6 anos, mamãe, papai que está vendo nossa programação agora, primeiro dentinho que nasce na criança por volta dos 7, 8 meses. Pode se escovar dente? Deve se escovar dente. Deve se escovar. Deve se escovar. E a gente acha que não, hein? Deve se escovar dente. Que pode machucar e tal. Não. Através do quê? Pega uma gazezinha, um algodão estéril, limpa os dentinhos, a gengiva do seu filho, da sua filha e faz essa higiene bucal. E até os 6 anos de idade, um creme dental sem flúor. Sem flúor. Exatamente. Sem flúor. E a partir dos 6 anos, que vão nascer os primeiros dentes permanentes, aí usa-se o flúor. Com relação às cáries? Olha, as cáries, o dente da garotada está suscetível à cárie desde o primeiro momento que ele erupciona. Evita-se cárie como? Fazendo nossa higiene bucal, nossa prevenção. E o principal, um recado para todo mundo que está assistindo a gente. Se alimentou, higiene bucal. Muitas das vezes aparecem aquelas cáries de mamadeira que hoje a gente aprende na nossa literatura. Que são o quê? São aquelas cáries que o recém-nascido, que a criança que está com seus 2, 3 anos de idade, se alimenta durante a noite e a mãe ou o pai não tem o cuidado de fazer a higiene na madrugada. Sim. Eu vou acordar o meu filho para limpar a boca, mas ele não está acordado para se alimentar, para comer? O leite materno hoje tem açúcar, hoje leite na mamadeira tem N tipos de causadores de cárie e ao fazer essa alimentação da criança durante a madrugada, se não fizer a higiene correta, vai dar essa cara de mamadeira. Olha só. Você que olha para seu filho, que você vê umas manchinhas amarelas, escuras nos dentes da frente,
Eu recomendo, procure um dentista. Hoje na odontologia nós temos a especialidade de odontopediatria, que faz esse tratamento desde cedo. Que bacana. Que fica mais, vamos dizer assim, mais em conta, mais barato cuidar do problema antes dele começar e no início do problema e fazer todo o acompanhamento para não acontecer novamente. Prevenção e manutenção. E essa famosa passagem de rito, né? Do famoso dente de leite para o dente definitivo. É uma coisa importante, é uma fase importante, né, doutor? Uma das mais importantes no desenvolvimento da face da criança. No Brasil, que é um país tropical, um país com um clima mais quente, as crianças elas desenvolvem um dente permanente mais cedo que as crianças do hemisfério norte. Comparado, vamos colocar com o Canadá, por exemplo. Então, o Canadá, a criança ela gera o dente permanente mais tarde, por causa do clima mais frio, e no Brasil mais cedo, por causa do clima mais quente. Nisso o clima... Até nisso um clima influencia. Exatamente. E nessa fase de troca de dentição, do dente de leite para o dente permanente, é muito importante a mãe e o pai ficar atentos a essa formação. Porque existem casos que o próprio dente de leite, ele não amolece, ele não se desmineraliza a raiz e o dente permanente nasce, erupciona e o dente de leite ainda está na boca. Então, papai e mamãe, leve ao dentista, leve ao odontopediatra para fazer esse acompanhamento. A primeira troca é entre os 6 e 8 anos e temos a segunda troca dos 10 aos 12 anos. Dentro desse período de 8 aos 10 anos, a criança normalmente não troca de dente. É um período intertransitório que nós chamamos. Também é muito importante fazer esse acompanhamento da questão de espaço, a questão da mordida e sempre levar ao dentista que, quando tiver alguma dúvida, procure o profissional especializado. Eu tenho visto essa garotada já usando os aparelhos tais chamados ortodônticos já desde muito cedo. A partir de que idade se usa aparelho, doutor? A partir da idade que começa a ter dente. Estou aprendendo muito contigo. Exatamente. Desde criancinha, então? Existem problemas na nossa mastigação, na nossa oclusão, que se forem tratados numa idade precoce, fica muito mais tranquilo de se resolver. Uma dica que eu dou também para vocês pais e mães, observem se a mordida do filho de vocês está uma mordida cruzada, que é quando o dentinho de baixo está para fora, o dentinho de cima está para dentro, ou quando a mordida está aberta. A gente fala quando os dentinhos da frente não conseguem um encontrar o outro. Aí vem através dos hábitos, né? É aquele dedinho que a criança não para de colocar na boca, é a chupeta, entendeu? É aquela mania de roer unha, que é a onicofagia. Então observem isso, porque quanto mais cedo a gente corrigir esses problemas de maloclusão, fica mais fácil lá na frente resolvermos a questão da mordida. Tem problemas que não dá para se resolver com 6 anos de idade. Sim. Não tem jeito, não são todos, não é 100%. Mas agora há casos que com 6, com 8 anos de idade, descobrindo precocemente, o problema ele é resolvido de uma forma bem mais branda até para a criança. E a criança iniciando essa vida ao dentista, essa ida ao consultório mais cedo, ela vira um pré-adolescente, um adolescente muito mais suscetível e fica mais aceitável o tratamento odontológico. Que hoje a criança ela tem uma certa restrição, uma certa resistência, mas se começarmos cedo, a criança ela se acostuma com o nosso ambiente de atendimento. Muito bom, doutor. Só para a gente fechar, uma questão que é comum é a questão do trauma. A criança cai, ela se movimenta, se machuca e quebra o dentinho. Como é que se faz? Olha, é até curioso. Ontem na nossa clínica teve um caso exatamente desse jeito. Acontece muito. Acontece todos os dias. Está acontecendo agora na casa de vocês. Isso. A criança, ela na escola, acontece muito, às vezes o pai e a mãe recebem a notícia quando chega em casa, a criança cai, bate, machuca, coleguinha vem, joga alguma coisa no rostinho, quebra-se o dente da frente. Sim. Primeira coisa que se tem que se observar, se conseguirmos localizar o fragmento, o pedaço do dente realmente que quebrou nessa hora, guarde-o, que é muito importante até para uma futura reabilitação. É mesmo? Exatamente. Se conseguir ir ao dentista no mesmo dia, pega aquele fragmento, coloca num copo de leite ou num soro fisiológico. Olha só que interessante, rapaz.
na maioria dos casos, Sérgio, por incrível que pareça, conseguimos usar o mesmo fragmento para a reabilitação da criança em questão. Dá para fazer a lanternagem, então? Dá para fazer a que a gente fala que são as reconstrução. Que coisa interessante. Mas se não tem... doutor, eu não sei onde que está o fragmento, eu perdi o pedacinho do dente, ou... Não deu para encontrar. Não deu para encontrar, ou fui de um dia para o outro, ou está sujo, caiu na terra, alguma coisa do tipo. Enfim, não tem problema. O gato comeu, pronto. Fazer o quê? Procure o dentista imediatamente. Que o dentista, ele vai saber exatamente o nosso protocolo. Radiografia, para ver se não tem nenhuma lesão mais extensa que aquela visualmente falando, e a reabilitação. Em alguns casos, uma simples restauração, como foi o caso nosso de ontem, e em alguns casos um tratamento endodôntico, alguma reabilitação protética. Desde cedo a gente tem essa preocupação, porque nós temos que preservar, além de a estética, a vida social da criança. Hoje na escola isso está muito aflorado, vamos dizer assim, principal delas que é a função do dente. Que maravilha. Doutor Cauã, aprendemos muito contigo, agradeço muito a sua presença. Tenha um ótimo dia e mais uma vez obrigado pela contribuição, doutor. Obrigado, eu que agradeço. Queria mandar um agradecimento especial à direção da TV Atalaia que deu essa oportunidade para a gente. E espero vir aqui mais vezes, conhecer você pessoalmente, tá? E mamãe, papai, aconteceu alguma coisa com o dentinho do seu filho e da sua filha, procure o dentista o mais rápido possível. Não deixe para depois, tá? Aquela manchinha, aquela coisa estranha na boca do seu filho, procure. Não deixe ele nem ele se queixar de dor, porque a prevenção é o melhor remédio que há em todas as áreas. Muito bom. Mais uma vez, obrigado, doutor. Obrigado.